Boa tarde, boa noite ou bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos, dou boas-vindas a todos e a todas que estão chegando aqui para a nossa live Momento Devocional. Hoje trazendo o tema Tempos Trabalhosos. Depois desse lindo hino que foi gravado pela Shirley Carvalhais, O Amor de Deus. O amor de Deus brilha em mim, em luz, desde quando olhei para a cruz e aceitei quem estava lá em dor. Era Cristo Jesus, o Senhor. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue corria em prova de grande amor. Em agonia, por mim tudo sofria. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus Santo está em glória junto do Pai, nos dando a vitória. Deus é tão bom que por seu Filho te salvará. Aceita Ele e seus pecados perdoará. Era Jesus, o sofredor. Seu sangue corria em prova de grande amor. Em agonia, por mim tudo sofria. Jesus, 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 Jesus. Boas-vindas, Édula Carvalho, boas-vindas, irmã Nilva Leão, boas-vindas a todos e a todas que estão chegando aqui para a nossa live Momento Devocional de hoje. Hoje trazendo o tema Tempos Trabalhosos. Se você quer acompanhar na sua Bíblia, o nosso texto base de hoje está em 2 a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 1, ok? Rogério Lemos, boas-vindas também a você. Seja muito bem-vindo à nossa live de hoje e vamos juntos aqui estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Quero então, a partir dessa hora, ler, só me permita aqui achar uma trilha para a nossa reflexão de hoje. E vamos juntos então ler em 2 a Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
eu quero destacar 4 palavras desse único versículo que lemos, o verso 1. Sabe, últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Sabe, últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Gravou aí? São os 4 pontos deste momento devocional, dessa reflexão. Não vou nem ainda chamar de um estudo bíblico, porque requeria maior profundidade e também ia demandar mais tempo. Quem está acompanhando, a irmã Nilva acompanhando pelo Instagram, informa como que está chegando o áudio, por favor, tá? Me presta essa gentileza. Aqui também pelo Facebook, me informa se está chegando nítido, claro, o áudio aí para vocês. Então vamos lá. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha, embora essa palavra é para todos os cristãos em todas as épocas e em todos os lugares, eu gostaria de aqui pedir um pouquinho do seu tempo para contextualizar esse texto enviado por Paulo a Timóteo. Timóteo era um filho na fé e também filho ministerial de Paulo. O que isso quer dizer? Que Paulo ganhou para Cristo quando passou na cidade onde Timóteo morava, e que também o levou na sua viagem missionária, em que ele foi recebendo um treinamento intensivo durante aquela viagem. E depois ele é posto numa igreja local para cuidar, para pastorear aquela igreja local. Ele era um jovem obreiro e um obreiro jovem, e Paulo está dando a ele instruções ministeriais. E dentro desse contexto de instruções ministeriais, ele passa agora a mencionar alguns aspectos proféticos futuros que sobreviria nos dias de Timóteo, mas com muita maior intensidade nos nossos dias. Bem-vinda, Salma Segato, boas-vindas a você. Então vamos lá. A primeira palavra que eu quero destacar aqui é sabe, do verbo saber. Sabe, usando agora já a palavra, né? A gente não pode alegar ignorância para evitar os fatos reais da vida. Ninguém pode alegar ignorância da lei para escapar da lei ou das consequências do descumprimento da lei. Ninguém pode alegar desconhecer, por exemplo, uma lei natural, a lei da gravidade. Não, eu ignoro, eu desconheço. Eu não caí do prédio porque eu ignorei a lei da gravidade. Isso não existe. Ou você, conhecendo ou não, a lei da gravidade é para você também. Então, esses fatos que Paulo vai elencar em seguida, eles são reais, são previstos na palavra de Deus. Os profetas do Antigo Testamento falaram deles. Jesus falou deles. Os apóstolos falaram deles, inclusive Paulo. João, mais adiante, vai falar com maior profundidade e volume acerca desses fatos do tempo do fim. Então não é como falar, não, me ignoro, não sei. Olha, é muito perigoso ignorar o perigo. O perigo sempre será o perigo, mas ele é um perigo muito maior para quem o ignora. Então a primeira palavra de Paulo a Timóteo é sabe, esteja ciente, esteja informado, esclarecido. É claro que a informação já é um tipo de poder, já nos coloca em vantagem sobre uma situação, não é verdade? Por exemplo, essa pandemia do novo coronavírus trazendo aí a Covid-19. Uma das vantagens que ela alcançou sobre a humanidade, desprevenida, desinformada sobre ela, foi que muita gente, inclusive do meio científico, não sabia ainda como lidar com isso, uma situação nova. À medida que as informações foram sendo compartilhadas, comunizadas no mundo inteiro, foi favorecendo o trato, o lidar com tudo isso. Então é muito importante a gente saber o que a Bíblia de fato diz sobre algo que é relevante, importante e toca a nós cristãos.
E uma dessas coisas, que está logo em seguida aí, é o segundo ponto da palavra, é fazer saber. Aliás, ainda dentro do primeiro ponto, sabe, esse sabe não é só para mim, o saber nunca é só para uma pessoa. O saber, o conhecimento, a ciência, a informação, para o bem de todos, deve ser compartilhado. Inclusive, o conhecimento acerca das profecias e das advertências de Deus para o mundo devem ser compartilhados com o mundo, para o mundo também ser alertado. Para naquele dia do juízo, quando Deus vai trazer a juízo todas as pessoas ímpias, não sermos culpados. Talvez um vizinho dizer, olha, essa pessoa aí, esse cristão, era meu vizinho. Eu via ele entrando no carro com a família, com as Bíblias nas mãos, indo para a igreja. Mas ele nunca me falou disso que eu estou sendo julgado. Bem-vinda, Janeimar Marçal, nossa querida Jane, cada dia mais hilária com as suas aprontações, né? Sempre acompanhando aqui. Então o vizinho pode me acusar, pode te acusar, olha, você sabia tudo isso aí e não me avisou, não me esclareceu? Por isso devemos pregar o Evangelho e fazer o mundo saber do grande amor de Deus, mas também não só da bondade, mas também da severidade de Deus, que há de trazer a juízo todas as pessoas por tudo o que fizeram. Então, Paulo diz, sabe e faça saber. Em segundo lugar, tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos sobrevirão nos últimos dias. Tempos trabalhosos. Uma boa tradução de tempos trabalhosos do original grego é difíceis de manejar. Sabe uma coisa que tem um manejo muito difícil, muito complicado? Como consertar um relógio de pulso, daqueles bem pequenininho, com aquelas engrenagens minúsculas. Mesmo com uma lupa, parece difícil de ver e coordenar motoramente as mãos para fazer ali um reparo. É disso que está falando o texto. A ideia original da expressão para tempos trabalhosos é essa: difíceis de manejar. São os tempos que sobrevirão. E Paulo está dizendo, saiba, fiquem sabendo disso. Eu e você sabemos. Agora, que tempos são esses? São os tempos que já começaram lá nos dias dos apóstolos, mas vêm se intensificando, porque últimos dias quer dizer aqueles últimos dias lá, mas também quer dizer com muita maior profundidade os últimos dias nossos. Porque os tempos da nossa vida agora são os nossos últimos dias, nós não vivemos tanto, a nossa vida é muito curta. Mas também, ao acompanhar o cumprimento das profecias, a gente percebe, queridos, que nunca em tempo algum foram tão claras as provas, os cumprimentos proféticos como nos tempos em que estamos vivendo. Olha, eu comecei a estudar a Bíblia com 10 anos. Eu já lia a Bíblia antes dos 10. Mas com 10 anos eu comecei a estudar a Bíblia, ler. Eu li a Bíblia toda várias vezes antes dos 15 anos. O Novo Testamento, então, só numa temporada lá eu li o Novo Testamento 8 vezes. Eu não estou contando isso para me vangloriar, mas para compartilhar com você de onde eu tiro minhas conclusões. E desde então, os 10 anos, portanto, há 46 anos, eu venho estudando a Bíblia. Tive a oportunidade, pela graça e misericórdia de Deus, de lê-la toda muitas dezenas de vezes, em pelo menos 4 idiomas, em muitas versões, sabe? Com algumas leituras rápidas, tipo 6 vezes por ano, algumas leituras mais lentas, tipo 2 anos para lê-la toda naquela língua, mas sempre procurando pesquisar e aprofundar. E o que eu concluo? Que nunca em tempo algum foram tão claras as evidências da brevidade, da iminência da volta de Jesus quanto agora. E por causa disso, os tempos trabalhosos, os tempos difíceis de manejar. Por isso Paulo dizendo aqui, sabe
Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando? Nos últimos dias, nos últimos tempos. E o que são tempos trabalhosos ou difíceis de manejar? É um tempo em que há muitos perigos. Se não houvesse perigo, não haveria as advertências da palavra de Deus, né? Por exemplo, na rodovia você vai viajando e vai vendo lá N placas de sinalização, muitas vezes repetidas. Numa viagem de 1000 quilômetros, você vai ver ali 1000 vezes, às vezes, a repetição de um mesmo aviso, sabe? Por quê? Porque os perigos existem, são reais. Assim também são sinais da palavra de Deus para a nossa advertência, para chamar a nossa atenção, porque existem perigos reais para o povo de Deus, para o projeto de Deus chamado Igreja, Família de Deus. E quais são esses perigos desses tempos trabalhosos ou difíceis de manejar? Primeiro, haverá uma abundância de erros religiosos, doutrinários e também de falsos mestres. Bem-vindo, mon ami Eide Pereira da Silva, seria assim, irmã Eide, aí da Bélgica, Bruxelas, Bélgica. Deus abençoe, minha querida irmã, chegou ainda a tempo. Então, observe, abundância de erros doutrinários e de falsos mestres, até porque um está ligado ao outro. Falsos mestres. Tendemos a pensar que um falso mestre é alguém de uma religião esdrúxula, estranha, esquisita. Mas isso não é tão perigoso para a gente, porque a gente já rejeita logo de cara. Mas o que dizer daqueles que estão infiltrados, infiltradas em nosso meio, talvez nem com o título ou a posição de mestre, mas que apregoam um ensino errado, uma palavra errada, um conselho errado, às vezes de uma forma sutil, informal, né? São crentes dando conselhos de ímpios. É horroroso isso, mas eu já vi, por exemplo, uma mulher, uma senhora cristã, que ao ser procurada por uma mulher mais jovem com crise conjugal, ao invés de orientar aquela pessoa com uma palavra correta, ou então dizer, olha, não posso te ajudar, não posso porque... Pausa aqui, né? Não posso porque não quero, ou não posso porque não posso, não tenho condições. Procure tal pessoa, ou procure alguém que te oriente uma pessoa para te ajudar. Começou a falar uma porção de coisas que talvez nem um ímpio com temor de Deus, com respeito pela família, falaria. Não, chuta o balde, larga mesmo, mas antes põe um par de chifres na cabeça dele também, faz assim e etc. Ou seja, palavras malignas, conselho de ímpio na boca de alguém que era gospel, porque crente de verdade não estava sendo. Então, é um tipo de falso ensino, de falso mestre que não está na posição de mestre e nem se apresenta como mestre, mas ensina. São tempos trabalhosos, onde de uma boca que deveria jorrar água doce está jorrando água salgada, que não mata a sede, mas mata o sedento. Também grande angústia, aliás, uma apostasia, um afastamento da santidade. O que é santidade? É separação do mundo e do pecado para se dedicar a Deus. Está havendo uma apostasia da santidade. Aquilo que claramente está definido na Bíblia como pecado é relativizado por uma teologia liberal, por uma interpretação absolutamente liberal, paralela, filosófica e deixa, entre aspas, de ser pecado. Mas também não é só o praticar pecado que é ausência de santidade, é falta de dedicação a Deus, porque um conceito legítimo e completo de santificação é separar-se do pecado e se dedicar a Deus. Não é só se separar do pecado, mas também dedicar-se a Deus. E isso tem sido uma realidade diante de nós, para não dizer que em nós mesmos.
Isso também faz parte do tempo trabalhoso, dos tempos difíceis de manejar. Não é difícil de manejar com o outro, é com a gente mesmo. Quanta frieza, quanto desânimo, desculpas prontas para não congregar, para não orar, para não ler a Bíblia. Nos ensoberbecemos pensando que já sabemos demais, que já conhecemos tudo, que não precisa se juntar aos irmãos para adorar a Deus, que não preciso de mestres, de pastores, de orientadores na fé, que não preciso dos meus irmãos. Soberba. Haverá também angústia entre as nações. Jesus falou disso quando disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Agora mesmo, diante dessa pandemia e dos últimos acontecimentos mundiais, parece que o mundo está definitivamente caindo comercialmente, tecnologicamente e cientificamente nas mãos da China, um país comunista, ateísta, que em fevereiro do ano passado sancionou mais leis para dificultar a vida dos cristãos naquele imenso país. E isso traz angústia das nações que estão quebradas financeiramente, nações que estão vivendo também uma desesperança profunda no coração do seu povo, pelo vazio de Deus, pelo vazio do Evangelho. São tempos difíceis. Não pense um governante que vai governar bem e que tudo vai ficar bem sem Deus e sem a Bíblia. Abraham Lincoln, aquele grande estadista americano, ele disse: é impossível governar bem sem Deus e sem a Bíblia. Hoje foi a posse do Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos da América. E um dos pontos da posse, da cerimônia de posse, é aquela parte em que ele põe a sua mão sobre uma Bíblia. Geralmente eles buscam uma Bíblia bem antiga que o próprio Abraham Lincoln, que eu mencionei, pôs a mão para jurar, prometer a Constituição e respeitar a nação e os interesses da nação e etc. É um juramento, mas governar com Deus e com a Bíblia não é apenas fazer um juramento. É tomar decisões, seja do governante de uma das maiores nações do planeta, os Estados Unidos, ou do governante da sua casa, da sua vida, que é você, baseado nos princípios da palavra de Deus. E mesmo baseando nos inerrantes, infalíveis e imutáveis princípios da palavra de Deus, a Bíblia, você ainda vai ter dificuldade. Imagina sem. Vai ficar um barco à deriva, um barco sem leme, bem longe do cais. Portanto, queridos, vamos saber que são tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos requerem mais cuidado. Quando o mar está sereno, com céu de brigadeiro e calmaria e céu azul e sem tempestade, o comandante, o marinheiro, ele às vezes pode até cochilar, descansar, mas no meio de uma tempestade não pode dormir, não pode cochilar, não pode ficar desatento. Nós estamos em meio a uma tempestade de pandemia mundial, de uma avassaladora desesperança nos corações. Precisamos estar atentos, buscar a Deus, olhar para a sua palavra e saber, como disse Paulo a Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos de muitas perseguições contra cristãos. Isso já está acontecendo em alguns lugares, irmão Helder Tatuí, mas vai acontecer muito mais, inclusive onde você vive, onde vivemos. Não vai demorar, irmã Eide. Essa Europa pós-cristã, pós-moderna, ateísta, materialista, vai se tornar um caldeirão antirreligioso, anticristão, que não apenas que rechaça o cristianismo, mas que vai perseguir o cristianismo. Já foi assim aí em outros tempos, em outras épocas. E o Brasil não será diferente. Essa polarização ideológica poderá colocar no poder um lado que não quer a liberdade religiosa, que não quer o cristianismo, quer a libertinagem, não a liberdade. E nós podemos enfrentar muitas perseguições. Que mais? Grandes símbolos da ira de Deus no céu e na terra, como essa pandemia.
em que o mundo que crê em Deus clama: cura, Senhor, cura, Senhor. E Deus como que dizendo: conserta, povo, conserta, povo. Entenda esse sinal, entenda essa mensagem, entenda esse recado. Então, o que Paulo disse, sabe que sobreviverá tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos o quê? Sobrevirão, sobrevirá. Bem-vinda, doutora Maria Badia. Sobrevir quer dizer vir sobre o que vem por cima, o que vem abafando, o que vem dominando. Não é algo que está aqui e eu pego daqui e coloco ali. Não é assim. Vem sobre, sabe? É como uma chuva. Quem é que pode falar assim: não, eu determino, eu escolho que aqui não vai chover? Se você está na chuva, você vai se molhar. Isso vem sobre você. E é isso que Paulo está dizendo. Sobrevirá tempos trabalhosos. Sobrevirão tempos trabalhosos, difíceis de manejar. Quando? Nos últimos dias. E quando são os últimos dias? Os últimos dias, não tenha nenhuma dúvida, são esses. Aí a Ed está falando que nas escolas lá na Europa já não pode falar nada sobre religião. Não pode usar o crucifixo se é cristão. A menina islâmica não pode usar o véu. Mas pode fumar maconha à vontade. Pode usar droga à vontade. Pode praticar sexo fora do casamento, a fornicação à vontade. Pode falar mal de Deus, de Jesus e de todo mundo, mas não pode praticar a fé. Então são os tempos trabalhosos, mas isso por enquanto está no nível do repreender, mas virá um tempo de perseguição mesmo. E olha, eu disse que há mais de 40 anos estou estudando a Bíblia e pretendo estudar ainda pelos próximos anos, enquanto Deus me der vida e oportunidade. Mas para minha própria convicção, eu já cimentei uma conclusão inequívoca. Estamos muito perto do grande advento, do momento glorioso da volta de Jesus. Por quê? Nos últimos 40 e poucos anos eu tenho estudado a Bíblia, mas algumas coisas que eu me indagava, como será isso quando eu estudava profecias? Hoje a gente já vê que isso aí é perfeitamente possível de acontecer a qualquer hora. Como, por exemplo, o controle mundial do comércio, a identificação mundial, universal das pessoas. Hoje não precisa de um milagre espiritual, o próprio recurso tecnológico advindo da ciência faz isso. Ivani Gonçalves, boas-vindas. E aí nos últimos anos acentuou mais ainda o cumprimento das profecias, convergindo para aquele cenário mundial do surgimento do anticristo, da nova ordem mundial, de um governo centralizador que vai centralizar a economia, a política e a religião. Uma pandemia como essa, imagina um líder mundial que detém todas as vacinas, que detém toda a tecnologia de comunicação como do 5G, por exemplo, que detém toda o controle da economia mundial, como a China está se preparando para fazer e está conseguindo, a despeito da oposição dos Estados Unidos e de outros países. Então nunca antes na história da humanidade esteve tão perto disso. Do que? Mercado comum europeu, que hoje é a União Europeia, é uma realidade. Depois dele vieram os outros blocos econômicos mundiais, que por fim vão se fundir num só, formando um bloco único de comércio entre todas as nações da Terra, capitaneado por um líder mundial. Gente, tá aí, não precisa nem ajudar, é só não atrapalhar, já está acontecendo. O que mais? Um grande avanço tecnológico nas comunicações no mundo inteiro. Você vê essa live que pode ser vista em qualquer país do mundo, até lá no distantíssimo Timor-Leste, lá próximo da Tailândia, da Indonésia, da Austrália, do outro lado do mundo alguém acompanha. Bem-vinda, irmã Rosa. Então observe como isso poderia ao menos ser pensado, irmã Rosa.
lá há 30 anos atrás, quando a gente congregávamos juntos, um recurso como esse, nem em países desenvolvidos não havia. Isso tudo favorece o governo central do anticristo. E é para lá que a humanidade está indo, não vou dizer estamos indo, né? A humanidade está indo. Corrupção, ou melhor, globalização das informações, da economia e dos costumes. Sabe, você pode ver vídeo no YouTube de qualquer lugar do planeta. Se for um vídeo recente, de março do ano passado para cá, as pessoas estarão de máscara. Por quê? Porque uma pandemia impôs isso sobre todos. Então imagine como que uma coisa poderá ser imposta a toda a humanidade no governo do anticristo. Ninguém vai comprar ou vender se não tiver a marca, o número ou a logo, o símbolo desse governo. Você fala assim, não, mas o seu Zé da mercearia vai vender para mim. Não vai, porque ele também não vai comprar para revender para você se não tiver alinhado com o governante mundial preposto de Satanás. Por isso que nós cristãos devemos estar prontos, preparados para a volta de Jesus, porque essas coisas nessa intensidade já não serão mais para nós, não estaremos mais aqui. Corrupção e exploração religiosa, inclusive no meio evangélico. Na minha infância eu já ia para a igreja, quando havia um escândalo, ele era um escândalo. Aquilo abalava, ficava falando, sempre houveram, né? Mas ficava falando naquilo meses. Hoje não. Tem um por dia, um por hora, um em toda parte, sabe? E parece que a pessoa que promoveu aquele escândalo aqui, ele passa por cima, alguns saem, ele continua com os que não saíram, ou ele sai e recomeça ali em outro lugar sem consertar a sua vida, sem ser tratado, e por aí vai. Eu estou falando de meio religioso. Incansável campanha mundial pela destruição da família. Quem é de Deus, quem é família e quem se apega aos valores do Evangelho percebe isso com clareza. O quanto os meios midiáticos e vários setores da política e da ideologia política estão mancomunados, quer dizer, ajuntados e persistentes em destruir o conceito de família como o conhecemos. A família tradicional da visão judaico-cristã. Por quê? Porque a família é a base. Destruindo a base, o prédio cai. Você já viu quando vão implodir um edifício que não querem mais para fazer outra coisa? Eles vão lá na base dele, furam buracos, colocam dinamite. Não precisa pôr dinamite até lá na última laje, é só na base. Porque se a base ruir, todo o prédio virá abaixo. A base da sociedade, que é a base das nações e da igreja, é a família. Por isso querem destruir a família. São tempos trabalhosos. Aprenda de Deus na sua palavra como lidar com isso. Receba de Deus poder pela comunhão com o Espírito Santo para ter discernimento e lidar com isso. É a palavra que deixo ao seu coração nesta hora. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Quero convidá-lo agora a orar a Deus comigo. Vamos orar juntos para terminar esse momento de reflexão. Me desculpem por não comentar o nome de todos que entram, porque depois de um tempo aqui não fica mais para mim, a não ser que eu fique procurando, por isso às vezes não menciono, mas todos são bem-vindos. Depois eu confiro todos que assistiram, que compartilharam, que comentaram, e é sempre uma alegria tê-los aqui. Vamos juntos agora orar, que Deus nos dê graça e sabedoria para lidarmos com esses tempos trabalhosos que estão sobrevindo cada vez com maior intensidade sobre nós. Você não quer o bem da sua casa, dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua família? Clame a Deus, volte-se para Deus, no fervor das orações, na clareza das Escrituras Sagradas, e receba de Deus direção e poder para lidar com isso. Hoje à noite estarei ministrando mais sobre esse tema na Assembleia de Deus da Rua Ponta Grossa, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Você é o meu convidado, a minha convidada especial. Também quero convidá-los para o culto da consciência missionária,
na Assembleia de Deus da Rua Ponta Grossa, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, domingo às 7 da noite. Vai estar pregando a irmã Alessandra Duarte, no louvor a cantora Iraci Carvalho e também toda a igreja local participando, e você, meu convidado, minha convidada, serão muito bem-vindos no nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus e Pai, a Tua palavra nos adverte nesta hora sobre os tempos trabalhosos que estão sobrevindo nesses últimos dias ao mundo. E nós ainda estamos nesse mundo, estamos passíveis do ataque, do abalo desses tempos trabalhosos, e precisamos da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, para que o enfrentemos e sejamos vencedores, possamos sair inabaláveis do outro lado para cantar o cântico da vitória. Nos dá discernimento, Senhor, dos laços malignos, nos dá discernimento das ciladas de Satanás, que quer derrubar o teu povo, lançar por terra o teu projeto de família espiritual chamado igreja. Nos ajuda, Senhor, também nesses tempos de pandemia mundial, essa enfermidade, a escassez de recursos financeiros, tantas famílias enlutadas, tantas pessoas desempregadas ou sem renda. Oh Deus, tem misericórdia de nós, estende as tuas mãos e nos dá socorro, nos dá livramento, nos dá a tua providência, Senhor. Eu oro pela minha família e oro também agora pela família de cada pessoa que está acompanhando essa ministração, pedindo a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amanhã, quinta-feira, uma live musical. Amanhã e domingo, live musical. No sábado, uma live de estudo bíblico mais demorado, uma live de aproximadamente 55 minutos, com mais aprofundamento na palavra. E você, é claro, é a minha convidada, é o meu convidado especial para estar juntos aqui. Deus te abençoe no nome de Jesus.